Que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha passado uma semana abençoada na presença do Senhor, tirando aí as lutas e dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos no dia a dia, mas tirando as dores e as preocupações que isso nos causam, né? Melhor, nós percebemos também que são justamente essas coisas que nos fazem crescer, né? Nos tornam pessoas mais maduras. Então não podemos, em hipótese alguma, reclamar dos momentos difíceis que muitas vezes nós passamos. Porque se analisarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Jesus Cristo sempre se revelou com os seus milagres em momentos assim, né? Momentos estranhos, momentos difíceis, aí ele vem e se revela com o seu poder. Então é isso que nós temos que pensar sempre, refletir e continuar firme confiando nesse Deus que eu sempre digo dominicalmente que não se ausenta, né? Está sempre perto de nós. Que possamos continuar firmes, buscando o Senhor. Sabemos que esses momentos são momentos difíceis de lidar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, pelo fato de não estarem indo à igreja, acabam se permitindo ao esfriamento da fé, né? E esse período de pandemia tem revelado muita coisa, né? E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer colocar a conta, né, para cima da pandemia, para que ela pague. Mas sabemos que a pandemia e o período revelou muitas coisas, né? Então, que nós possamos nos atentar a isso, tomar cuidado e pedir para que Deus venha cuidar do nosso coração, cuidar da nossa fé, né, para que a nossa fé não se esfrie, né, mas que ela seja aperfeiçoada dia a dia nesses momentos incertos que nós estamos vivendo, né? Então, às vezes, nós precisamos de como alguns irmãos chegam a dizer, né, de algum renovo, né? E é justamente isso que precisamos buscar dia a dia na leitura da palavra, na oração. E se você tem tido algum tipo de dificuldade para fazer isso, procure, de alguma maneira, partilhar com alguém que você tem algum tipo de proximidade para estar orando junto, para que essa renovação venha acontecer, né? Como eu disse, quantas pessoas estão esfriando na fé, quantas pessoas estão até apostatando da fé e apostatando da verdade, desviando da mesma. Por isso que eu disse que esse período de pandemia está revelando muitas coisas, que a gente não venha fazer parte desse índice, né, de pessoas que estão se afastando ou se esfriando na fé, mas que venhamos fazer parte de um índice que estão procurando a cada dia estar firmes na presença do Senhor. Por isso que eu acredito que esse hino é propício para esse momento, esse cântico que nós vamos cantar daqui a pouco, que é Renova-me. É o que nós precisamos mesmo diariamente nos permitir ser renovados pelo poder de Deus. E o poder de Deus está aí diante de nós, né? Deus nunca se anulou para nós. Muitas vezes somos nós que nos anulamos para Ele. E o desejo dele, com certeza, é cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, da nossa mente, fazer com que a nossa fé esteja sempre alicerçada nele. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por esse momento de celebração ao Senhor, por mais um domingo ao qual o teu povo tem se reunido para glorificar o teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com o seu povo. Ó Deus, quantas e quantas igrejas nesse momento, ó Deus, estão reunidas nas suas casas, buscando o Senhor, não deixando de ser igreja pelo fato de não ter o ajuntamento presencial. Mas sabemos, ó Deus, que a nossa força está em Ti. E sabemos, ó Deus, que esse tempo vai passar, nós precisamos continuar crendo nisso, ó Deus, e vamos com certeza voltar a nos reunir presencialmente, matar a saudade, dar aquele abraço apertado quando isso for possível, e mostrando com isso, ó Deus, que nós somos corpo ajustado, como diz a canção. Corpo do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, se, ó Deus, houver algum irmão, algum filho teu que se encontra numa condição que precisa ser renovado, ter a sua fé renovada, que hoje possa ser o momento para isso, Senhor. Mas que não venhamos nos afastar de Ti. Ó Deus, nosso desejo é estar, ó Deus, sendo condicionado a voltar a cada dia para o primeiro amor.
para o primeiro amor, Senhor. Aquele primeiro amor do dia que nós encontramos, ou o Senhor nos encontrou, na verdade, e o Senhor nos chamou para perto de si, pedindo o nosso coração. E nós queremos, ó Deus, cada dia, diariamente, oferecer o nosso coração ao Senhor. Não pela metade, Senhor, mas a totalidade do nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, que essa noite de celebração ao Senhor possa ser uma noite de bênção, de paz, que a Tua palavra venha inquietar o nosso coração, que às vezes nós projetamos uma coisa e o Senhor tem algo reservado para nós totalmente diferente daquilo que nós projetamos. Mas que nós nunca venhamos, ó Deus, permitir com que a palavra não venha confrontar o nosso coração. Porque o desejo dela, com certeza, é nos alinhar à Tua vontade, nos alinhar aos Teus propósitos. E nós estamos aqui, ó Deus, para fazer isso. Ó Deus, por isso que fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Vamos cantar, renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser cuidado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser cuidado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, queridos? Que bom que essa canção venha aquietar o nosso coração e nos fazer justamente refletir que precisamos desse renovo a cada dia, que precisamos ser confrontados pelo Senhor diariamente e que precisamos nos permitir a esse tratamento, a esse agir de Deus, para que Deus possa tirar de nós tudo aquilo que impede a nossa comunhão e o nosso relacionamento verdadeiro com Ele. Se formos analisar quantas coisas que aparentemente são tão insignificantes e que aparentemente não oferecem nenhum risco, muitas vezes nos prejudicam tanto. Há uma quarta-feira atrás, 2 quarta-feiras atrás, nós falamos sobre Neemias, com a sua preocupação não só de levantar os muros no entorno da cidade, mas também fechar todas as brechas, não permitindo com que as brechas pudessem se tornar um espaço fácil para que os inimigos pudessem entrar
e atentar contra a nossa vida. Então, precisamos fazer isso, permitir com que a palavra nos coloque e nos alinhe à vontade e os propósitos de Deus, permitindo com que ela limpe o nosso coração, trate o nosso ser, que ela venha assim como o próprio João disse, o apóstolo João, quando fala sobre aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Que é necessário nascer da água e nascer do Espírito, que é o Espírito de Deus. E essa água vem justamente com esse propósito de limpar, de purificar o nosso coração. E essa música fala isso, né? Que existe um rio, e esse rio é o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. O está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém? O Senhor é a
fonte inesgotável de água viva, né? Não só tome dessa água, mas permita com que você seja banhado por essa água, né? Que o desejo do nosso Deus é purificar o nosso coração, purificar a nossa vida. Na aula de EBD dessa manhã, eu pude falar uma frase muito importante por parte de um autor de uma teologia sistemática, que é da Igreja Batista também, chamado Wayne Grudem, quando ele falou que a oração e o viver santo precisam andar juntos, de mãos dadas. Então, nós precisamos permitir com que o Senhor trate a nossa vida, para que possamos nos apresentar a Ele cada dia consagrados, separados, que é isso que Ele espera de nós. Por isso, quando Ele diz, sede santos, porque eu sou santo, é justamente para nos fazer refletir o que Ele espera de nós, né? Que somos consagrados, somos separados e somos separados para o seu reino. Amém, queridos? Eu vou passar a oportunidade agora para Sara, ela vai louvar ao Senhor com um cântico e depois nós vamos refletir no texto bíblico, um texto da palavra de Deus. Amém? Graças a paz, irmãos. Tu és tudo que eu mais quero. Aos teus pés me rendo,
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Canção especial, né? Uma letra muito interessante, profunda. Realmente quando se fala que tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e com seu poder, né? Isso possa ser uma verdade no nosso coração. Antes de passarmos aqui para uma reflexão, uma breve reflexão na palavra de Deus, eu queria deixar para os irmãos que essa semana eu devo enviar um vídeo no nosso grupo de WhatsApp, um vídeo explicativo falando do nosso possível retorno, né? No último domingo do mês de julho. Logicamente, obedecendo alguns critérios esses que vai mexer também um pouco com a nossa estrutura, com a estrutura da nossa igreja, porque temos que não só readequar espaços, ao espaço, mas readequar também a limitação de pessoas que podem estar conosco no culto, né? Obedecendo aí as regras, e a regra é clara, né? Como diz aí um esportista, né? Ou alguém que narra aí o futebol. Ele disse, a regra é clara, então a gente precisa levar em consideração tudo isso. Então acredito que essa semana eu devo estar gravando esse vídeo e passando aos irmãos, tá? No grupo de WhatsApp, para que a gente fique informado desse possível retorno, seguindo esses critérios no último domingo, assim, de julho. Um retorno gradual, possivelmente, né? Não vamos retornar com todos os trabalhos, mas talvez inicialmente aí com o culto de domingo à noite, dentro, levando em consideração algumas coisas que precisamos readequar, não só no acesso das pessoas, mas também com as dependências do templo. Amém? Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. É um texto que, como disse no início, nos confronta a uma realidade para levarmos em consideração aquilo que foi cantado aqui, né? Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. É necessário refletirmos em algumas coisas para que isso também se torne possível, né? Não podemos, em hipótese alguma, deixar de levar em consideração aquilo que Deus quer fazer em nós, as transformações que Ele precisa e deve fazer em nós. E há uma necessidade muito grande de nos permitir a isso. Não que Deus não tenha poder para fazer, mas é necessário com que essa permissão da nossa parte aconteça. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Já estou aqui aberto o texto e eu quero ler com você. O texto da palavra de Deus diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vou ler mais uma vez. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu
corpo. E eu queria fazer você refletir justamente nessa noite sobre um título, né, que a gente tirou para essa mensagem, para essa reflexão dessa noite, é de que quem foi comprado, ele não se vende. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar conosco, ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir dentro desse tempo onde nós esperávamos algo e de repente surge algo totalmente diferente. Ó Deus, que o Senhor venha levantar o seu povo, que o Senhor venha, ó Deus, restaurar o teu povo, que não haja por parte do teu povo um retroceder, mas que o teu povo possa continuar firme, honrando o teu nome, buscando viver um viver santo, um viver comprometido contigo. Porque como nós lemos aqui, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos única e exclusivamente ao Senhor. Desde já nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos meditar então nesse texto que com certeza você já deve ter lido, e é um texto que exige de alguma maneira de nós uma resposta, né? Nós vemos hoje em dia que o contexto de sociedade que nós estamos vivendo e presenciando nos dias de hoje, nada mais é do que aquilo que as Escrituras já vêm nos orientando há muito tempo, há séculos, né? Quando a gente pega o texto de Paulo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta em especial, que é um texto muito citado por muitas pessoas, no capítulo 3, Paulo diz assim que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis, tempos terríveis, tempos tenebrosos, tempos difíceis de lidar. Ele mostra até dentro desse texto, dessa fala junto a Timóteo, né, ele mostra algumas características ali desse mundo conhecido como mundo moderno, como também esses homens, né, que habitariam nesse tempo conhecido como tempo moderno. E ele fala ali de duas características, que são duas características preocupantes que me chamaram a atenção, e eu queria dividir com você. Dessas duas características, ele disse que o homem moderno, o homem desse tempo, seria um ser irreconciliável e também seria amante dos prazeres, em vez de amante ou amar a Deus. Os prazeres estariam acima, o amor aos prazeres estaria acima do amor a Deus. E seriam seres irreconciliáveis. O que é um homem reconciliável? É aquele que não se dá à reconciliação, aquele que não se dá ao conserto, e geralmente ele acaba terceirizando o erro, a culpa ou a falha, ele terceiriza a responsabilidade, né? Então esse camarada irreconciliável é assim, e geralmente uma pessoa que é irreconciliável, ela sempre busca o caminho da fuga, que não é o caminho melhor. Então o melhor caminho é o caminho da reconciliação, e o texto bíblico fala isso, que uma das características desse tempo moderno, desse mundo moderno e desse homem moderno seria justamente esse. O homem seria irreconciliável e amante mais dos prazeres do que o amante, alguém que ama a Deus. E como igreja de Jesus Cristo, não podemos nos contentar com o simples fato de sermos também partes integrantes dessa sociedade. Nós falamos no início, como tem se desenvolvido a sociedade. Então nós não podemos nos contentar simplesmente em ser parte integrante dessa sociedade, mas devemos sim nos preocupar em sermos partes ou parte influenciadora dessa sociedade. Por quê, meus irmãos? Porque isso é fato, isso é verdade, isso é constatado, de que, pois, quem não influencia corre um sério risco de ser influenciado. Não estou dizendo aqui que vai ser, mas corre um risco. Né? Nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, que fazemos parte de um reino que não tem fim, que é um reino eterno, nós precisamos sim fazer jus o que as Escrituras nos orientam, né? Ser
influenciadores desse mundo pervertido e corrompido pelo pecado. E, infelizmente, percebemos que isso tem atingido, não esse sistema moderno tem atingido não só as pessoas que já vivem nele e se envolvem com ele, mas também muitos crentes estão andando por ele. Isso é um risco, porque aí já percebemos que deixou de ser influenciador para ser um ser influenciado, né? Então, ao olharmos para esse texto, nós vemos aqui Paulo preocupado em corrigir algumas falhas e alguns pontos que eram fundamentais na vida cristã dessa igreja, uma igreja tão especial que muitas pessoas apontam como uma igreja problemática, mas eu vejo como uma igreja de um potencial incrível, fora do comum, uma igreja a qual Paulo aponta várias coisas interessantes nela. Mas a igreja de Corinto ela estava vivendo algo parecido com esse mundo moderno, pois ela estava sendo influenciada pelo meio em que ela vivia. Porque Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária. Então ali o acesso, né, da sociedade em si, do mundo, era um acesso rápido e fácil, porque era uma cidade portuária, ali atracava os navios, e recebiam pessoas de muitas nações. Então, muitas culturas estavam envolvidas ali, e carregando também consigo uma carga de espiritualidades totalmente diferente da qual a igreja precisava e ela devia seguir. Então, a igreja, de alguma maneira, estava sendo influenciada pelo meio ao qual ela vivia, ao invés de ser uma igreja que influenciava. Então, na igreja de Corinto, quem estava ditando ali as normas e os rumos da igreja era justamente o mundo. E quando nós falamos mundo aqui, né, entendendo que na tradução bíblica existe mundo astros, né, mas existe também o mundo gente, e existe o mundo que é o sistema que faz oposição a Deus e também que faz oposição à vontade de Deus. Então, Corinto estava vivendo dentro desse problema e estava sendo influenciada pelo meio, como eu disse. Então, o mundo estava ditando as regras para Corinto. E Paulo, de certa forma, estava ali exortando Corinto, aquela igreja, para que aquela igreja tomasse um rumo diferente, não se permitisse ser influenciada, como estava sendo influenciada pelo meio. Quando a gente fala em exortação, parece uma expressão meio que indigesta, né? É tão difícil quando eu falo, fulano foi exortado, né? Mas a gente percebe que exortação, uma definição interessante para essa expressão é encorajamento. O que Paulo estava colocando para o povo ali era justamente isso, encorajando o povo a que se desligasse do meio para viver de fato o reino de Deus como essência. E pediu para que o povo não se permitisse ser influenciado pelo meio, pelaquela sobrecarga de cultura, não só cultura normal, mas uma cultura religiosa que estava afetando a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto tinha tudo, né, de alguma maneira, para ser uma igreja, naquele período ali, excelente e relevante para o seu tempo. Paulo, então, nessa mesma carta, né, no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer que nenhum dom faltava nessa igreja. Paz, meu irmão. Né? Por isso que a gente entende que essa igreja era uma igreja excelente e relevante para o seu tempo. E tinha tudo, né, para despontar como igreja levantada num ambiente tão obscuro para, de fato, levar em consideração a importância do reino de Deus. Então, Paulo mostra, né, que essa igreja não faltava nenhum dom. Então, a gente percebe aqui, através daquilo que Paulo estava dizendo sobre essa igreja e para essa igreja, pelo fato de não faltar nenhum dom, mas percebemos que todos os dons aqui não caracterizavam que a igreja era uma igreja espiritual. Pois Paulo, no capítulo 3, ele disse que quando estive com vocês, não pude me dirigir a vocês ou falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pertencentes a esse mundo ou como a crianças em Cristo, crianças na fé. Em outras versões, o Paulo vai dizer assim, chama os irmãos de coríntios increntes carnais. Olha só, uma igreja que tinha todos os dons,
mas isso não era critério para dizer que a igreja de fato era uma igreja espiritual, mas era uma igreja especial, mas era uma igreja relevante que poderia cumprir um papel muito importante dentro do seu tempo e não se permitiu a isso. E além dos problemas também dos cultos à personalidade que Paulo citou ali, né? Existe um problema ali de divisão entre o povo. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e Paulo disse, quem somos nós? Né? Fomos nós, por um acaso, que morremos por vocês, entregamos a nossa vida em favor de vocês. É por isso que ele vai e diz, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Além dos outros problemas existentes na igreja, existia um problema também de incesto, né? Tinha um camarada ali que estava gerando grande problema naquele lugar também, na comunidade, né? Que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso seria um problema maior? Até poderia. Mas a gente sabe que o problema maior existente em Corinto não era todos esses que nós abordamos aqui, mas era a conformidade com essa situação. É a influência do meio e se permitir a ela. Então a gente entende que o maior problema é a conformidade. E Paulo disse isso em Romanos, no capítulo 12, né? Quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando o apóstolo falou isso a respeito da igreja, ele chegou a citar também que ao invés das pessoas extinguirem isso do seu meio, né? Do meio do povo, e não caísse nessa conformidade, o texto vai dizer também que o povo se orgulhava de tais atitudes. Né? Pecado esse que nem mesmo os próprios gentios da época praticavam. Então, o maior problema não são nada desses que nós abordamos aqui na igreja de Corinto, mas era o que? A conformidade. Por isso que eu citei o texto que o próprio Paulo diz, não vos conformeis. Conformar é justamente tomar forma, se permitir com que essas coisas nos influenciem, não percebemos que elas são tão fortes e tão intensas que podem nos tirar da vontade de Deus, podem nos tirar dos propósitos de Deus. E o que desejo de Deus é que a cada dia nós possamos ser limpos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus está na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E era justamente esse tipo de pensamento e comportamento que estava envolvendo a comunidade de Corinto. Se a gente pudesse aqui definir em duas frases, Corinto queria viver do jeito que a igreja de Corinto queria viver do jeito que ela queria. Por isso que duas frases aqui interessantes, cabe bem, né, para dizer, meu corpo, as minhas regras, e comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. E sendo que a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer justamente assim, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, que nós possamos fazer para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Um preço foi pago, um preço alto foi pago em nosso favor e em nosso resgate. Por isso que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. E precisamos viver, buscando viver segundo a sua vontade sempre. Por isso que eu gosto do que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, quando ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu passei a viver na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi justamente isso que Jesus fez, não só pela igreja de Corinto, mas por todas as igrejas, por todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, quando Cristo pede para que não sejamos influenciados pelo meio, é justamente porque esse meio pode projetar para nós uma linha paralela à vontade de Deus, e Deus quer que, na verdade, nós andemos na sua vontade.
e não numa linha construtiva, uma linha que eu construo paralela, e não percebendo que essa linha vai se alargando e nos distanciando de Deus e da vontade dele. Por isso que Paulo, quando exorta a igreja de Corinto, Paulo exorta a igreja sobre essas questões, usando nesse texto 3 vezes a expressão não sabeis? Não sabeis? Depois eu quero que você leia dos versículos 12, quando ele vai dizer tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Quando você pegar do versículo 12 para frente, o Paulo vai dizer justamente isso. 3 vezes ele usa essa expressão. Vocês não sabem, vocês não compreendem, vocês não entenderam ainda. E a gente sabe que isso é uma pergunta retórica, que não tem com finalidade de extrair um tipo de resposta do povo, mas fazer o povo refletir e pensar. Acredito eu, que você de alguma maneira já tenha dado algum tipo de trabalho para sua mãe. Como eu. Eu já fui muito peralta, irmão. Tem muito trabalho para minha mãe. Né? Como criança, com as traquinagens. E quando eu cometi algum tipo de traquinagem, ela olhava para mim e dizia assim, eu não já te disse, não precisava ela falar absolutamente nada, porque aquilo me fazia refletir algo que ela já tinha me comunicado anteriormente. Então, Paulo, quando ele fala isso, vocês não sabem, Paulo justamente está instigando no povo aquilo que eles já receberam, aquilo que eles já haviam sido orientados. Então, existe aqui uma grande verdade nesse texto, meu irmão, a ser destacada, que é justamente o compromisso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm conosco e que nós precisamos também ter com eles. Quando falamos no Pai, o texto vai dizer aqui que Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com a nossa vida. Olha só o que o versículo 13 diz, no final do versículo 13. O relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Entende-se, então, que o comprometimento de Deus para conosco, não existe parcialidade nesse comprometimento. Deus está comprometido conosco totalmente. E nós, será que estamos comprometidos totalmente com esse Deus? Será que não existe alguma parcialidade, algo que interfere esse comprometimento, esse compromisso com Deus? Então, o texto é claro quando ele fala a respeito do comprometimento de Deus para conosco. Então, Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com a nossa vida. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Sendo Deus aquele qual nos criou, ele tem sim comprometimento conosco. Então, a nossa vida, ela é sim importante para Deus. Né? E é essa vida que tem uma origem maravilhosa, pois foi Deus que a criou, e também terá um fim glorioso para ela. Porque se um dia passarmos dessa terra, desse plano, com certeza Deus nos ressuscitará. E por fim, a nossa vida jamais pode ser usada como instrumento de pecado, instrumento de impureza. O comprometimento que o Filho tem conosco, Paulo diz que Jesus comprou, ele nos comprou e também nos redimiu. Mais uma vez, nós não pertencemos a nós mesmos. Um preço foi pago. Então, Jesus Cristo comprou e redimiu a nossa vida. Então, essa vida agora não pertence mais a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Os membros do nosso corpo, a nossa vida, estão totalmente ligadas a Cristo. A nossa vida é um membro de Cristo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Somos do Senhor. E uma outra situação aqui abordada pelo próprio texto, colocada pelo apóstolo Paulo, é o comprometimento e o compromisso que o Espírito Santo de Deus tem para conosco. Paulo conclui justamente dizendo que o Espírito Santo habita na nossa vida, habita em nosso ser. Quando ele usa essa figura do templo do Espírito Santo, ele está se referindo ao lugar santíssimo,
onde a glória de Deus se manifestava e a glória de Deus se revelava. Então, quando o texto da palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ela está justamente dizendo que nós somos o lugar onde Deus se revela, o lugar onde Deus se manifesta. Deus quer se revelar através do seu Espírito em nós. Deus quer se manifestar através do seu Espírito em nós. Para que nós não sejamos o quê? Um produto do meio, uma influência do meio, ou parte só integrante da sociedade, mas que nós possamos ser uma parte influenciadora dessa sociedade. Por isso que Deus nos deu esse presente chamado Espírito Santo. Aonde quer que nós vamos, nós somos portadores desse Espírito. Templo em que Deus tem prazer de habitar. Você é morada do Espírito. Você é a habitação do Deus vivo. Deus tem tido prazer em habitar em você. É uma pergunta para você refletir. Como foi uma pergunta para que eu pudesse também refletir. Por isso que nós devemos, irmãos, eliminar toda e qualquer forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus, ao qual nós somos. E eu queria deixar aqui, finalizando e concluindo essa reflexão de hoje, dizendo que a igreja não pode ser parte integrante, só parte integrante da sociedade. Ela precisa ser parte influenciadora. Se o Evangelho de Jesus Cristo não está transformando as nossas vidas, nós seremos tentados a querer mudar o Evangelho para que a nossa vida, de alguma maneira, se encaixe nele. E não é isso que a palavra de Deus mostra. O próprio Paulo disse isso aos Gálatas. Se vier alguém com outro e qualquer tipo de evangelho, vos apresentar outro tipo de evangelho, considere como maldito. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho que o apóstolo disse lá em Romanos, no capítulo 1, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se a nossa vida tem sido transformada pelo evangelho, com certeza o evangelho que nós estamos vivendo é outro. Se ele não está transformando, é outro. A não ser, e não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Se o evangelho não está transformando a nossa vida, é porque nós estamos sendo um com qualquer coisa, menos com o Senhor do evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo nos mostra aqui, nessa pequena porção da palavra de Deus, que flertar com a impureza não é só sentir-se atraído por ela, mas pode ser uma evidência de que já estamos sendo dominados por ela e não estamos percebendo. Por isso se faz necessário refletir nisso. Então, negociar com o pecado é sempre viver em desvantagem, e não é isso que Deus quer. Não podemos, em hipótese alguma, nos permitir a vulnerabilidade. Isso só acontece quando buscamos viver segundo o nosso padrão de vida, como o próprio apóstolo Paulo, sendo mais amantes dos prazeres do que de Deus. E com certeza, se isso acontecer, estamos fadados a ser seres irreconciliáveis. E não é isso que Deus quer. Deus quer algo de mim. Deus quer algo de você. Deus quer que você seja parte influenciadora nessa sociedade. O mundo está do jeito que está, porque falta gente que influencia, falta gente que mostra uma saída, que é o evangelho do poder de Deus. Que nós possamos refletir nisso, que nós possamos pensar nisso, e que Deus possa continuar nos conduzindo por caminhos de paz e de bênçãos.